Pessoal, a gente vai girar agora nossa reportagem olhando lá para fora, falar sobre a guerra no Oriente Médio, que completa 2 semanas hoje. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o país destruiu todos os alvos militares na ilha de Karg, lugar responsável por 90% das exportações de petróleo bruto do Irã. Vou chamar a nossa correspondente, Mariana Jangiacomo, que está ao vivo com a gente direto de Washington e traz todos os detalhes sobre esse último movimento anunciado por Donald Trump, ainda no finzinho do dia aí de sexta-feira. Mari, bem-vinda, um bom dia para você. Oi, Muri, obrigada. Bom dia a todos. Muri, essa é uma atualização importante da guerra. Por quê? Porque é nessa ilha, que fica ali ao norte do Golfo Pérsico, que estão 90% das exportações de petróleo do Irã, ou seja, essa ilha é responsável por 90% das exportações do petróleo do Irã, então é um lugar muito importante para o país e até agora tinha sido intocada, tinha sido poupada desses ataques, porque existe uma preocupação sobre o que acontece com o petróleo global se de fato todo esse produto for atingido, se essa ilha for impactada, né, se essa infraestrutura for atingida. A gente sabe que a situação já está complicadíssima com o fechamento do Estreito de Hormuz e isso poderia piorar ainda mais. Agora, Donald Trump, então, foi bem claro quando ele anunciou esses ataques, dizendo que tinham sido ataques contra alvos militares, não contra a infraestrutura de petróleo. E autoridades iranianas disseram que a infraestrutura de petróleo da ilha continua funcionando normalmente. Foi um cálculo que Donald Trump fez entre querer demonstrar um poder, intimidar o Irã, atacando essa ilha que é tão importante para os iranianos, para a economia iraniana, e ao mesmo tempo arriscar piorar uma situação que já, como eu disse, está complicadíssima, que é a do preço do petróleo no mundo todo. Então, Trump fez esse cálculo, considerou que nesse momento valeria a pena fazer esses ataques contra alvos militares na ilha. Ele fez o pronunciamento falando sobre esses ataques nas redes sociais, enquanto estava indo para a Flórida. Trump não está aqui em Washington no fim de semana, está na Flórida, e a caminho da Flórida, na sexta-feira à noite, ele anunciou que ordenou, então, esses ataques contra a ilha de Karg como uma forma de ameaçar os iranianos e de exigir que os iranianos abram a passagem de Hormuz, o Estreito de Hormuz, para que os petroleiros possam navegar por lá. Ainda não dá para saber quais serão as consequências disso exatamente, se essa ameaça de Donald Trump vai ter algum efeito prático, já que os iranianos seguem dizendo que a passagem vai continuar bloqueada, até tentam negociar, chegaram a negociar a passagem de alguns petroleiros desde que o comércio seja feito, olha só, na moeda da China, no yuan. Então existe essa tentativa de negociação, mas não está claro se isso vai funcionar. E enquanto isso, os Estados Unidos tentam desesperadamente fazer alguma coisa para frear o aumento dos preços do petróleo, porque essa é a consequência, não só aqui nos Estados Unidos, mas em várias partes do mundo, mais palpável dessa guerra. Para quem não está no Oriente Médio, correndo risco, né, fazendo parte, claro, dessa contagem de mortos que a gente está vendo. Enfim, para quem não entendeu o que está acontecendo exatamente, por que existe essa guerra agora, a pessoa não precisa entender exatamente o que está acontecendo lá para sentir no bolso, né, esse aumento dos preços e para sentir uma crise que pode se tornar uma crise global gravíssima, né, de uma crise de energia. Então, por isso, Donald Trump tenta ali uma série de manobras, chegou a permitir agora que países comprem petróleo da Rússia com algumas restrições, ou seja, há o risco ainda, né, de que, inclusive aliados europeus têm falado bastante sobre isso, de que talvez a Rússia saia fortalecida disso, porque, afinal de contas, algumas sanções foram levantadas para que o mundo possa ter acesso ao petróleo, e ainda assim são medidas que são muito contestadas e, ao mesmo tempo, são temporárias, não são garantias de que algo realmente, de que vai melhorar a situação. São medidas temporárias que não devem melhorar a situação de forma permanente, então a preocupação continua e é agora ainda maior com esses ataques, Muri. Perfeito. Qualquer novidade pode nos chamar, a gente vai continuar atualizando esse cenário por aqui, mesmo nesse plantão. Obrigada, Mari.